Palmeiras! O estagiário do Nação Alviverde começa com toda a reviravolta nos bastidores do Palmeiras nessa quinta-feira. Vamos trazer os fatos do porquê o Abel Ferreira não é o culpado, mas sim o Barros. Tudo sobre a reviravolta que fez a Leila ir atrás de um camisa 10. E toda a verdade sobre a chegada do Kelvin. Será que ele está pronto para jogar o clássico da semana que vem? A torcida que é chata, né, Leila? Ela não entende nada da bola, né? É só através de vexames atrás de vexames para entender que o problema do Palmeiras não é volante, não é zagueiro, não é atacante, mas sim um meio de campo. O Maurício pode estar quebrando galho, fazendo seu feijão com arroz para criar jogadas do Palmeiras. Mas enquanto não houver um camisa 10 nesse time, a tendência é piorar cada vez mais. E foram confirmados nessa quinta-feira que o Palmeiras não está mais atrás apenas de um camisa 8. Também tem uma prioridade máxima para trazer um meia de criação. E tudo isso vai trazer um gasto a mais no planejamento do clube, mas é uma necessidade que deveria ter sido tratado como prioridade há muito tempo. E eu aposto que vocês aí atrás da telinha entendem mais de bola do que esses profissionais que se encontram lá dentro. Eu tenho essa impressão comigo mesmo. De tantos anos que estamos pedindo um camisa 10, um maestro pro meio de campo, só agora resolvem correr atrás de um. Desde o ano passado, quando o Palmeiras só criava chances de gols com chuveirinho, com as bolas aéreas, com bola parada, que todo mundo sabia que se não chegasse um meio campista para assumir a responsabilidade de conduzir as criações de jogadas, o Palmeiras não teria condições de chegar em uma decisão e conseguir fazer o que tem que ser feito. E agora estamos aqui em mais um mês de julho para agosto com o mesmo problema do ano passado. Quem diria que o torcedor mais uma vez estaria certo? Palmeiras! Mais um nome que foi descartado no Palmeiras. As especulações envolvendo Rodrigo Salazar, meio-campista do Braga de 26 anos, foi colocado pelo clube como mais um boato de mercado da bola. A saga do Palmeiras de buscar o novo camisa 8 infelizmente só será revelada quando o Palmeiras tiver um pré-acerto. Até aqui de atualizações, o que dá para passar para vocês torcedores é que o Wendel segue sendo a prioridade máxima. O jogador que não é ventilado em nenhum dos lados da imprensa se tornou a principal esperança da diretoria para assumir essa vaga deixada pelo Richard Rios. Os valores ainda, o que estão sendo pedidos pelo Zenit, continuam altos, até as últimas informações que chegaram, mas existe uma expectativa de que até a semana que vem apareça alguma reviravolta. O jogador quer tanto vir para cá que já colocou à disposição seus advogados e empresários para facilitar uma liberação diante do Zenit. E vocês concordam comigo que se vier o Wendel para cá, seria um reforço importante para esse meio de campo, né? Se falta um cara vencedor nesse time, o Wendel poderia ser essa solução de momento. Ele durante sua passagem inteira na Rússia levantou mais troféu do que esse ataque novo do Palmeiras inteiro. E só para vocês verem como será a partir de 2026, se for colocar no papel o quanto que gastamos e pretendemos gastar até o final do ano, teremos que recuperar esse dinheiro de algum jeito. E aí entra aquela história, né? A base vem aí para quebrar o galho da diretoria e corrigir o erro que foi feito nessas contratações. Eu queria ser só uma mosca para escutar as conversas do JP Sampaio. Eu, pensando pelo lado profissional, veria tudo isso como uma irresponsabilidade da diretoria principal. Do que adianta eu, JP, fazer um trabalho enorme, lapidando jogadores, buscando de outros clubes, fazendo parcerias para trazer os melhores para cá, para no final ver toda uma reviravolta em seu trabalho. Eu prefiro 1000 vezes que revende esses jogadores que não estão dando certo aqui, do que colocar para jogo o futuro desses jovens. Se tem uma coisa que aprendemos de 2020 para cá, é que a base resolve e nunca nos deixaram na mão. Palmeiras! A promessa continua. Abel Ferreira e seus jogadores evitarão ao máximo de falar tudo envolvendo a arbitragem nas coletivas e entrevistas. Durante a coletiva de ontem, o treinador deu uma amostra do que será sua conduta fora dos gramados. Ele, que era conhecido como um cara chato quando se tratava de cobrar a arbitragem, está evitando ao máximo de colocar o que pensa nas coletivas para não se prejudicar no final. E durante esses últimos dias houveram reuniões onde a diretoria entrou em um consenso com o Abel, colocando para si própria a responsabilidade de fazer as cobranças necessárias para a turma da arbitragem.
No entendimento da Leila, esses anos todos que o Abel ficou batendo em cima, pedindo mudanças e melhoras, de alguma certa forma acabou prejudicando muito o treinador dentro e fora do campo. E já vão se preparando aí que vocês verão com mais frequência o Anderson Barros nas telinhas da TV. Ele que evitava ao máximo se expor diante da mídia, agora será obrigado a colocar o seu papel de diretor em jogo. E mesmo com essas notícias aí saindo dos bastidores, eu pago pra ver. Só acredito vendo. A impressão que temos de 2020 pra cá é que ele atua no melhor emprego do mundo. Falar pra vocês que nem o Matos, na época de ouro do Palmeiras, quando tinha liberdade de gastar com quem quisesse, tinha tanto privilégio assim. E olha que estamos falando de uma época que ele mandava e desmandava no Palmeiras, viu? E hoje estamos vendo um cenário completamente diferente. É um diretor que evita de se expor e deixa na mão de funcionários a responsabilidade de contratar, de cobrar, de vender e de outras coisas internamente. Palmeiras! Será que os 500 milhões gastos pelo Palmeiras em 2026 foram jogados fora? Será que outro treinador no lugar do Abel Ferreira conseguiria dar jeito nesse time? Infelizmente, muitos ainda não estarão preparados para a realidade. Por incrível que pareça, torcedor, o menor dos problemas se chama Abel. A responsabilidade tem que estar toda na diretoria, que de uns tempos para cá está priorizando mais contratações para revender do que títulos. Hoje as conquistas viraram consequências. A diferença do Palmeiras de 2021 para 2025 é que antes existiam jogadores decisivos, que em momentos importantes como esses de ontem, saberiam comandar da melhor forma e ditar o que o jogo necessitava para o nosso lado. Os treinos do Abel naquela época era apenas um detalhe. O que entrava mesmo em campo era a experiência e a cabeça fria dos jogadores. Será que hoje dá para colocar aquela velha frase do Abel, coração quente e cabeça fria? Ou cabeça fria e coração quente para esse elenco? Bom, a resposta é óbvia, né? Não tem como cobrar de um time que não é campeão, não tem histórico vencedor em outros clubes. Aí que entra a questão da diretoria, de priorizar mais o seu lado financeiro, pensando em vendas milionárias, em balanços financeiros históricos, do que montar um time para ser campeão. E seria injusto da minha parte vir aqui e condenar o Abel como responsável, porque as chances de vir outro treinador e não dar certo são muito altas e colocaria todo o planejamento do Palmeiras em risco. Eu espero que a diretoria esteja de olhos bem abertos, afinal de contas o conselho já está na cola e fazendo esses mesmos tipos de cobranças. E torcedor, tudo que eu estou falando aqui é uma prévia do que está acontecendo lá dentro. Tem muita gente colocando esse assunto como pauta e batendo a mão na mesa, cobrando mudanças rápidas que consigam evitar que o Palmeiras termine mais um ano sem títulos. Palmeiras! E só trazendo uma informação sobre o Kelvin aqui para terminar o giro, mesmo que o lateral consiga a regularização a tempo no bid, não existe a menor possibilidade dele ser escalado para esse jogo da volta no Allianz Parque. A CBF infelizmente coloca um prazo em jogos decisivos de Copa do Brasil e ele só poderá atuar caso o Palmeiras passe para a próxima fase. E mesmo que ele pudesse ser escalado, eu duvido que o Abel colocaria ele para campo. Em menos de 5 dias colocar uma nova contratação seria loucura, né? Quem conhece o Abel sabe que ele não comete essas loucuras. E sendo bem sincero, se o problema fosse a lateral direita, até assim dava para entender o motivo da reclamação, mas a questão em si que deixa a gente com um pouco de preocupação está mais no ataque, no meio de campo, do que na defesa. Bom, torcedor, tô ficando por aqui já deixando uma mensagem. Jamais desacreditem do Palmeiras. Enquanto não houver o apito final do segundo jogo, não podemos desacreditar de nada. Eu vou ficando por aqui, amanhã estarei de volta e tamo junto e até a próxima.